Tudo bom? Bom domingo a todos. Conforme foi possível, na terceira tentativa, iremos transmitir a live Tereré com Vete. Tudo bom, família, amigos da equipe RNT Veterinário? Aqui nessa empresa damos atenção e cuidados sob medida. Buscamos a harmonia da saúde humana com a saúde animal e da natureza. Bem-vindos ao Tereré com Vete, o tema da live, conforme falamos, terceira tentativa, agora com a internet funcionando e com um tempo melhor do que foi aqui em Campo Grande, né? Teve interrompimento de energia, de sinal de antena por causa de uma tempestade, pequeno tornado de areia em Campo Grande, coisa assim que ocorre só mesmo de tempos em tempos, de geração em geração ocorre, né? Vamos lá. O tema da live é malefícios dos parasitas externos dos animais aos tutores e proprietários. Dessa vez, vamos fazer uma revisão de todo o roteiro para poder ficar salvo para as próximas gerações assistir o conteúdo. Ajude esse conteúdo a alcançar maior número de pessoas, mandando um aviãozinho para os amigos e familiares que queiram saber, tirar as dúvidas sobre os malefícios dos parasitas externos dos animais aos tutores e proprietários. Fiquem à vontade para mandar perguntas, pois está aberto o balãozinho de perguntas, ou mesmo fazer comentários. Todos serão lidos, todos serão respondidos. Vamos lá, encaminhar a todos que queiram cuidar bem do bem-estar dos cavalos, dos cães, dos gatos, dos pássaros, roedores, coelhos e todas essas espécies de animais que amamos cuidar e dar atenção. Se seu amigo tem dúvidas sobre parasitas externos, mande para ele essa live. Seu familiar tem dúvidas sobre parasitas, mande para ele. Gostaríamos de saber as dúvidas dele também. Vamos a pautas, pois a gente vai organizar o tema sobre perguntas que eu separei com maior recorrência relacionadas aos parasitas externos. Vamos lá, meu povo brasileiro, meu povo do mundo, e quem for assistir, não esqueça de mandar um comentário. Também, lembrando que a RNT Veterinário conta com um espaço físico aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde funciona um consultório médico veterinário e uma loja agropecuária e pet, com tudo à mão e pronto para fazer um orçamento sem compromisso. Uma parada eventual para tomar água e poder dar chance a vocês mandarem suas perguntas, tirar as suas dúvidas e contar seus casos. Fique à vontade, além de encaminhar as mensagens aos seus amigos contando sobre a live. Vamos lá, pois não queremos causar prejuízo à saúde e à produção animal. Vamos lá. A primeira pergunta recorrente sobre o tema dos malefícios dos parasitas dos animais de estimação e de produção, ou mesmo os de vida livre, são: o que as moscas podem causar nessa relação animais e humanos? As moscas podem transmitir doenças porque estão em contato constante com materiais em decomposição, como fezes ou sujeiras advindas das excreções, do descamamento de pelos, pele, penas, troca de adjacências do corpo dos animais e dos seres humanos, trazendo assim o convívio dos humanos e animais à presença da mosca, ela sendo transmissora de bactérias, protozoários,
fungos unicelulares causadores de infecções aos animais e humanos, muitas das vezes representado por toxo-infecções alimentares, tanto em humanos como em animais. Também podem ser capazes de trazer doenças parasitárias, como as micoses de pele, como a berne, as miíses, a tracoma e mesmo algumas diarreias bacterianas e virais são causadas pelo passeio das moscas no ambiente. São exemplos do que é mais recorrente e mais comum causado pelas moscas. Ficou com alguma curiosidade sobre essas patologias, sobre essas doenças trazidas pelas moscas? As moscas domésticas, as mutucas, as muriçocas? Vamos lá, mande as suas perguntas. Mande o coraçãozinho. Vamos lá, certo? Outra pergunta recorrente sobre moscas que são muito interessantes a serem respondidas são: o que propicia a presença das moscas no ambiente onde vivem os animais e os humanos, onde são o recinto de convívio de humanos e animais, que é o nosso maior questionamento aí. Boa tarde, bom domingo, Priscila. Vamos mandando sua pergunta. Qual é a sua curiosidade? Estamos ainda no início. Se quiser, eu volto para discutir o que já venho falando. A gente está, por enquanto, falando das moscas. O que propicia a presença das moscas nos ambientes, nos recintos dos animais e dos humanos? A presença das moscas são, na verdade, um sinal de uma deficiência no manejo, no propósito de higiene ambiental ou mesmo do corpo dos animais, nós seres humanos. Isso serve de encontro do acúmulo de matéria orgânica, seja resíduos trazidos dos corpos dos animais e dos humanos, ou mesmo dos vegetais que circundam o ambiente, o recinto animal e humano, servindo de alimento e fonte de ambiente para a procriação das moscas. Assim, elas encaminham e trazem as doenças para o ambiente e as instalam na propriedade, seja uma casa, seja uma fazenda, seja uma loja, aonde estiver excesso de matéria orgânica. A cama do cavalo na baia, a cama no piquete de granja, já na baia de granja de porcos, de ovinos, ou mesmo na armazenagem de rações para peixes, para porcos, para galinhas, para os cães, para os gatos. Temos que ter cuidado. Esses materiais orgânicos, limitados agora às fezes, urina, restos de higiene, eles exalam, conforme o processo de putrificação, odores que trazem as moscas. E mesmo que a gente retire o grosso, devemos também cuidar da sujeira fina, para minimizar a chance de instalação de parasitas externos que incomodam, trazem incômodos à saúde humana e animal. Esses excessos devem ser descartados e o ambiente sempre higienizado com sanitizantes domésticos, corretamente usado, de acordo com os rótulos e as bulas, além de uso preventivo de alguns inseticidas quando há uma intensa população de moscas ao redor da propriedade. O que são os mosquitos, que é outro grupo de parasita que causa grandes transtornos à saúde dos animais e de seus tutores e proprietários. Os mosquitos, que variam de tamanho, e assim também falamos das espécies de mosquitos. As mais comuns que vamos tratar aqui são o Aedes aegypti e o flebotomínio. O mosquito
palha, né, e o mosquito da dengue, que hoje em dia sabemos que não são transmissores somente da dengue e o Aedes aegypti. Contamos com a chikungunya e a zika. Também recente vem surgindo no território brasileiro, que está sendo combatido. Alguns episódios houve da febre amarela novamente, exigindo a atenção das autoridades de saúde pública, tanto para o controle do ciclo silvestre como do ciclo urbano dessas doenças. Os mosquitos, que podem ser de tamanhos variados, conforme dito, também podem não produzir ruídos anunciando sua presença, como é o caso do mosquito palha, que é o transmissor da leishmaniose visceral canina, causadora de incômodo aos animais e aos humanos, que vai culminar essa doença em óbito, exigindo que em humanos que é autorizado um tratamento rigoroso para tentar evitar a morte, sendo que é possível ter a recuperação do estado de qualidade de vida dos portadores da leishmaniose visceral canina em humanos. De acordo com a legislação, os cães portadores isso em território nacional deve ser notificado e feito eutanásia. Agora, aqui em Campo Grande, legislações esteve permitindo a execução de protocolos de tratamento, mas, todavia, vai depender do quadro a qual o animal se encontra, a sensibilidade que ele está na reação com a doença. Não é qualquer animal que poderá ser submetido ao tratamento. Procure um médico veterinário para saber maiores detalhes sobre a leishmaniose visceral canina, doença grave, uma zoonose, pois ela é um mosquito palha, pica o portador e pica os hospedeiros, humanos e animais. O cachorro não é o culpado da doença, meu povo. Quem que faz a disseminação da leishmaniose é o mosquito, é o flebótomo, que suga o sangue do portador e carrega a mastigota, a forma inativada do agente, do Leishmania vanzi, que é o protozoário parasita do sangue que causa os males da doença. É o agente da doença. A leishmaniose não é uma doença causada pelos cães. Os cães são portadores, como nós humanos. Os dois são vítimas da doença. A gente não condena alguém que ele não brota do corpo dele. Ele adquire a doença como nós. Por isso, as autoridades públicas e de iniciativa privada de saúde deve orientar as populações para procurar a higiene ambiental, o uso de mecanismos para afugentar o mosquito palha para que não haja a disseminação da doença na região. Faça o controle ambiental para todos os parasitas que estão sendo citados aqui, certo? Ficou com alguma curiosidade sobre como combater os parasitas? Mande suas dúvidas pelo direct, mande os casos aqui pelos comentários, ou suas dúvidas mesmo pode vir aqui pelo balãozinho, certo? Esses mosquitos são incômodos não só no ambiente urbano, como no meio da natureza, pois as doenças também circulam no meio da floresta, não é só no meio rural ou nas cidades. Devemos ter atenção à disseminação das doenças causadas por esses vetores, que normalmente são insetos ou outros animais que inadvertidamente não estão cientes que estão carregando essas doenças. Então, é nossa obrigação como seres ser cientes de trabalhar em prol da saúde única, saúde humana, saúde animal, saúde ambiental, com o auxílio dos médicos veterinários,
farmacêuticos, biólogos, todo mundo envolvido em prol da saúde, certo? A forma mais comum para a gente afastar os mosquitos causadores de enorme número de doenças são o uso correto dos repelentes, dos inseticidas, dos materiais sanitizantes do ambiente para se livrar de resíduos que atraem a presença desses insetos, os mosquitos e as moscas, certo? Agora, mais um tópico aqui do tema da live. Vão mandando coraçãozinhos. Não, o mosquito palha não é o mesmo que o da dengue. O mosquito da dengue é o Aedes aegypti. Ele é 10, 20 vezes maior do que o mosquito palha. O mosquito palha é um mosquitinho que normalmente se lembra da mosca do banheiro, aquela mosquinha que quando começa a acumular limo nas juntas do banheiro, o mosquito palha, ele parece uma poeira voando. Já o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, ele é normalmente a fêmea muito grande, nitidamente visível, ela é de coloração preta, rajado de branco no abdômen, e ela costuma, a fêmea, se alimentar de sangue para amadurecimento da sua ova, certo? São dois insetos diferentes. Tem o Culex, que também é outro mosquito comumente transmissor de doenças que eu não mencionei. Se quiser saber mais sobre os insetos, os mosquitos, que são várias espécies de mosquito que transmitem doenças gravíssimas à saúde humana e à saúde animal. Mande mais perguntas, mande seus casos, que terei o prazer de discutir e apresentar a minha visão, a minha opinião sobre essas doenças. Vamos lá? Vocês conhecem o que é pediculose? Pediculose é o nome dado quando um animal ou um humano se encontra infestado por piolhos. Os piolhos são insetos que parasitam os animais e os humanos, sendo que não há uma transmissão entre espécies. Tipo, o piolho que aflige o cavalo, o cachorro, o gato, não é transmitido ao humano. E o piolho que infesta o cabelo, os pelos dos humanos, não infestam os animais. Todavia, os profissionais de saúde sabem que, dependendo do convívio, da interação animal e humano, é possível a transmissão do piolho que aflige os cães aos humanos. Todavia, não é comum. Então, é questão de higiene do animal e do ser humano. O uso correto de dispositivos medicamentosos, artefatos que podem ser usados para afugentar os piolhos, associado a hábitos de higiene ambiental, para melhorar o estado de condições dos animais e dos seres humanos. Esses parasitas são agrupados em dois grupos: os sugadores, que sugam sangue, e os mastigadores. Os mastigadores mais comumente afligem as aves, consumindo estruturas da pele, inclusive as penas são o principal alvo. Os sugadores, exemplos são dados entre os humanos, os cães, os cavalos, sendo possível exemplos. Esses animais que se aproveitam também, tanto os sugadores como os mastigadores, para a formação de suas colônias em seus hospedeiros, depende dos restos de pele, de pelo, de penas,
da cama onde esses animais dormem, então os lençóis, os panos, a maravalha, todos esses materiais aonde os animais dormem podem servir de cômodo às formas juvenis do piolho. Ele se instala no ambiente e no corpo de seu hospedeiro. Então, necessitando, quando há um surto de piolhos em seus animais e nos seus familiares, adotar o uso de inseticidas, repelentes, de material de higiene mais controlado, que vai ter que ver características de pH desse detergente, desse shampoo, desse sabonete, para o uso correto no hospedeiro que está sendo vitimado por piolhos, que a gente chama de pediculose. Se o seu médico ou seu médico veterinário falar que seu animal ou sua criança, seu idoso está acometido por pediculose, ele está falando que está infestado por piolhos. Existe uma variedade de piolhos enorme. E voltando, normalmente o piolho ele tem um hospedeiro específico. É possível cruzamento entre espécies, mas é raro. Todavia, não é menos importante os cuidados para que não se instalem os piolhos, que trazem doenças bacterianas e virais como possível causa, além das alergias através de sua boca, de sua saliva, ao contato com as peles de seus hospedeiros, certo? A alergia é representado pela coceira, a instalação da colônia se manifesta por odor, é perceptível, então, se um animal ou uma criança, um idoso, manifestar prurido, tiver odor característico, você pode buscar ver se não tem a presença de um parasita. Um deles é o piolho. Não esqueçam desse famoso parasita externo que pode se instalar no ambiente e nos animais, ok? Ficou com alguma curiosidade sobre os piolhos mastigadores nas aves, nos porcos, os sugadores nos cães, nos cavalos, nos seres humanos? Mande o balãozinho, mande os coraçãozinhos, para que o Instagram entenda da importância da discussão sobre os parasitas externos na saúde dos animais e dos seres humanos. Vamos lá? Temos mais uma pergunta recorrente sobre piolhos na saúde dos animais e dos humanos, que eu separei para discutir com vocês. Como combater e tratar os animais acometidos por piolhos? O combate aos piolhos, que pode atingir várias espécies, é através da higiene ambiental corretamente executada. Com o rodízio de inseticidas, não deve usar a mesma molécula para combater esse inseto, pois ele pode causar resistência e não eliminação dos piolhos no ambiente. Além, caso já esteja instalado os piolhos no barracão, na casa, na cama do animal, na cama do humano, melhor é incinerar os panos para que assim não sobre um ovinho de piolho para contar a história, certo? Além de usar detergentes, solventes apropriados para aplicação aonde circulam animais e circulam humanos, para não causar intoxicações, certo? Boa tarde, quem está assistindo. Mande coraçãozinhos, mande um aviãozinho para uns amigos, para ouvir. Eu sei que era para ter sido ontem, mas infelizmente Campo Grande teve chuva e vendaval de areia, terra, foi um caos, interrompeu as atividades, além de atendimento em outros problemas particulares,
foi um caos no sábado aqui em Campo Grande. Então, peço desculpa novamente para quem estava aguardando para ouvir ir no sábado, mas vamos lá. Já o tratamento dos animais vitimados pelo incômodo piolho são através de, e além do que já foi falado, o uso dos antialérgicos, pois muitas vezes o maior incômodo se encontra nas reações alérgicas dermatológicas, né? As alergias de pele, pois abre feridas e essas feridas podem atrair secreções que vão se manifestar através de secreções, quer dizer, e assim trazendo as moscas e assim complicando o estado de saúde do animal, além das possíveis infecções sistêmicas trazidas pelos piolhos, que devem ser discutidos com o médico veterinário, clínico geral e especialista para conduzir a melhor forma a se livrar dos incômodos trazidos pelos piolhos. Além do uso dos antialérgicos, também poderá ser prescrito para o tratamento, dependendo do caso, o uso de corticoides, de antihistamínicos, que são os antialérgicos, hidratantes para acalmar, junto com moléculas calmantes para resfriar as coceiras, tudo isso trazendo um alívio ao incômodo, conforme se combate e elimina o piolho do ambiente. Ficou com alguma curiosidade? Tem alguma pergunta sobre piolhos, sobre os produtos relacionados aos piolhos? O que posso fazer para não atrair mais piolhos para o convívio dos meus animais, da minha família? Mande aqui as perguntas, ou venha aqui no espaço físico, vamos bater um papo. Agora, um outro tema importante, questão de saúde pública, são as sarnas. As sarnas são causadas por ácaros. E assim, os ácaros que causam lesões, que se instalam entre o pelo, a pele, por baixo das penas, em orifícios, como o ouvido interno, no ouvido externo dos animais, pode se instalar no couro cabeludo dos seres humanos, no pelo de quem tem pelo no corpo, inclusive na região genital. É uma doença que traz grande incômodo, é uma infestação que pode se instalar conjuntamente entre humanos e animais. Mas o mais comum das sarnas que acomete os animais, que pode vir a contaminar humanos, que não são todos, é a sarna sarcóptica, pois as demais sarnas normalmente são específicas. Os ácaros que as causam são específicos. Existe a que causa problema na saúde humana, a que causa na saúde do cavalo, na saúde dos cães, dos gatos, dos pássaros, dos ovinos, caprinos, da vaca e assim por diante. Mas, como eu falei, a sarna sarcóptica, que é uma sarna que aflige os cães, poderá vir a ser... né? Ela pode vir a incomodar o humano também. Os profissionais de saúde devem ficar atentos ao identificar a sarna sarcóptica em humanos e em animais, pois essa sarna pode se instalar nos dois. Mas como que a gente resolve a presença das sarnas? Ela, além de passar produtos sanitizantes no ambiente ou no recinto do animal, no recinto humano, deverá haver a incineração, quer dizer, queimar todos os panos, inclusive colchões, travesseiros, fronhas, aonde teve contato com os portadores de sarna, antes mesmo de iniciar o tratamento na pele do portador da sarna, seja humano ou animal, pois atenção, o ácaro fica 36 horas
livre, leve, vivendo tranquilo no ambiente. Você está achando, queimei os colchões, as fronhas, rasqueei, né? Tosei no zero meu cachorro, meu cavalo, meu gato. Eu tô sussa com sarna. Não, a sarna fica 36 horas vivendo, esperando um contato com o ambiente para ela se multiplicar. Então, faça todo o protocolo orientado pelos médicos e médicos veterinários. Não fique sozinho no combate às sarnas. A sarna pode causar feridas que virão foco de infecções bacterianas, infecções virais, agravando o estado de saúde dos animais e dos seres humanos. Atenção, não resolva com qualquer remedinho um episódio de sarna. Faça os exames laboratoriais para identificar a espécie de sarna que está acometendo seu animal ou, infelizmente, um membro da sua família, para poder executar um protocolo terapêutico adequado à situação. Tá bom, né, povo? Vamos lá, mande os balãozinhos, os coraçãozinhos, mande os aviãozinhos, mande as suas perguntas, mande de suas causas, faça o coraçãozinho pulsar para que o Instagram entenda da importância dessa live. Essa live ficará salva para vocês assistir ela quantas vezes vocês quiserem, até mesmo para revivar a memória de vocês e mandar aquela pergunta especial para o médico veterinário Renato Nunes Toniasso, que ficará feliz em responder, certo? Também recomenda-se, antes de ter contato com animais onde você não tem histórico de uma ação preventiva contra esse parasita, que use luvas de proteção, avental, máscara. Isso vale até para que se obtenha a eliminação ou a confirmação da não presença da sarna. Assim, seguindo as orientações do médico veterinário, você evitará a instalação desse parasita na sua casa, no recinto dos seus animais. Antes de tudo, faça uma ação preventiva periódica, seja no seu aras, no seu canil, na sua casa, ou mesmo no seu veículo, se você transita em ambientes onde há trânsito de animais que você não tem o controle de parasitas. Fique atento. O que fazer se ocorrer a contaminação do recinto, seja a casa ou as baias dos cães, dos cavalos, dos porcos? Contra sarna, né, enfim. Fazer o que, né? Pode ocorrer. Primeira coisa, leve o animal ou convide a visita técnica, né, os serviços de um médico veterinário, que irá colher amostras da pele, da lesão, fará uma varredura do recinto, da casa, das baias, do galpão, aonde encontre os animais ou o ser vivo acometido por sarna. Avaliará a gravidade da situação e trabalhará um protocolo sob medida para combate e auxílio da sarna e auxílio da recuperação do animal ou do ser humano, conjuntamente com o ambiente onde eles convivem. Segundo, vá ao médico ou leve os animais acometidos ao médico veterinário, marque uma visita do médico veterinário no caso de não ter condições de transportar o animal até o médico veterinário e deixe claro que você está suspeitando da sarna. Estando consciente da problemática,
será feito todo o conjunto de medidas para a ação no combate às sarnas. Terceiro caso é você e seus animais sejam alérgicos, deverá também ser incluído no tratamento as medicações para amenizar as reações alérgicas que podem ser fator de complicação à saúde de seu animal e a do seu membro familiar acometido por sarna. Então, junto com a mudança de hábitos de higiene no ambiente dos animais e dos seres humanos, deve ser adotado um programa sanitário adequado para recobrar o relacionamento entre humanos e animais na propriedade. Certo? Ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o tratamento, sobre como combater, como prevenir as sarnas? Mande aqui no balãozinho, mande no direct, vem aqui no espaço físico da RNT Veterinário. O médico veterinário aqui, Renato Nistoniasso, terá o prazer de estar orientando, fazendo serviço de assistência técnica, de consulta médica, clínica médica. Vamos melhorar o estado de saúde e combater os parasitas externos. Agora, aqui espero que vocês estejam gostando muito do tema. Aqui. Boa tarde, doutora Gladys. Estamos agora indo para o último tópico do tema malefícios dos parasitas externos dos animais aos tutores e proprietários. Falamos sobre as moscas e mosquitos, sobre as sarnas, sobre os piolhos que podem acometer os cavalos, os cães, os gatos, os pássaros, as galinhas, os porcos, as ovelhas, enfim, animais de estimação e animais de produção, que exigem cuidados para o combate, tanto na abordagem preventiva como na de emergência, para a eliminação dos parasitas que infestam os seus hospedeiros, amigos animais e humanos, trazendo doenças oportunistas e um gasto desnecessário, que é muito maior quando não é feito o combate, certo? Agora, o último tópico relacionado ao tema é sobre os carrapatos. Esse animalzinho que parasita, infesta os nossos animais de estimação, nossos animais de produção, que trazem inúmeros desconfortos, também são fontes de doenças graves, como a febre maculosa, que é uma zoonose, que originalmente foi estudada e identificada na região das Montanhas Rochosas dos Estados Unidos. Também teve seu diagnóstico no território nacional, em alguns casos já notificado nos últimos anos. Então, pessoal, tome cuidado. Já houve caso de colegas médicos veterinários acometidos pela febre maculosa. Já tive contato de casos humanos da febre maculosa no Brasil, próximos da região onde eu moro. Esses carrapatos estavam parasitando roedores silvestres e inadvertidamente contaminou veterinário que estava no ambiente onde convivia esses roedores, as capivaras, que é comum aqui na região das florestas, aqui na região silvestre onde eu moro, tem capivaras, que serve de hospedeira aos carrapatos, que tem populações de carrapatos que infelizmente portam o agente da febre maculosa. Então, atenção, não é uma doença tão distante da nossa realidade. Devemos adotar medidas para a gente não ser vítima dos carrapatos e das doenças que eles trazem. Outra coisa
é tomar cuidado na hora de lidar com os carrapatos, certo? A gente tem que fazer o combate preventivo usando óleos sobre o dorso com moléculas inseticida, usando corretamente conforme a orientação das bulas, dos rótulos, para não trazer problema. Ela se instala e é uma doença que pode causar morte. A febre maculosa pode levar o ser humano à morte. Até 30% dos casos não tratados e não identificados a tempo. Se você for achar carrapatos, faça o procedimento correto de remoção. Se não souber, pergunte para um profissional de saúde como remove os carrapatos, pois é questão de minutos para a transmissão para a corrente sanguínea ou agente causador da febre maculosa. Procure o posto mais perto, avise para que você seja monitorado. Avise do risco que você possa estar contaminado por febre maculosa. Pode ser que você não esteja, mas a gente não deve ficar correndo risco, certo? Procure o médico mais próximo. Você procure também o médico veterinário na relação dos cachorros, quando você leva os cachorros para passear nas fazendas, pois ele pode trazer esses amiguinhos para a sua casa, certo? Outra doença também transmitida entre humanos e animais, que o vetor é os carrapatos, é a doença de Lyme. Também possível doença de trabalho dos profissionais que lidam com os animais. A doença de Lyme inicialmente se manifesta por um inchaço local com vermelhidão ou uma mancha circular com petecas de maior intensidade vermelha. Se você encontrar na região da mordida, da fixação do carrapato, principalmente, onde é comumente encontrada essas manchas vermelhas, inchadas, de formato circular, procure um médico para iniciar o tratamento o quanto antes. Essa doença pode surgir em complicações. A doença de Lyme e suas complicações são a artrite, a meningite, ou mesmo que não elimina, a meningite não elimina também problemas cardíacos, que estão no quadro da doença de Lyme. Diminui muito a qualidade de vida do pessoa, ser humano e do animal que está portando, principalmente humano, essa sintomatologia de artrites, esse quadro de artrite, meningite, cardiopatia em humano, diminui a qualidade de vida. Quanto antes você procurar o tratamento, melhor a sua qualidade de vida. E quanto melhor seja o seu protocolo para evitar que se instale carrapatos em você, menos chance de ter essa complicação na sua saúde, certo? Conforme evolui, coloca em risco também a sua vida. Não quer dizer que só vai abaixar a sua qualidade de vida. Pode ser que a doença de Lyme te leve à morte. Tome cuidado. Outra doença que eu separei, que eu achei muito interessante das doenças transmitidas pelos carrapatos, é a doença de Powassan, que é caracterizado por uma inflamação e inchaço do sistema nervoso central, do cérebro, da massa encefálica, aquela motorzinho que faz você viver, e ela inflama também a medula, assim levando a um quadro de meningite.
Além disso, a presença do vírus causador da doença de Powassan causa perda de coordenação motora, confusão mental, problemas na dicção, na habilidade de fala e perdas de memória. Olha a gravidade que um carrapato pode trazer à vida de um ser humano. Imaginou você adquirir toda essa alteração na sua função física? Eu não gostaria para mim. Esse vírus pode ser transmitido rapidamente para a pessoa, levando menos de minutos após a fixação do carrapato no humano, enquanto que na doença de Lyme é 48 horas, ou a doença de Powassan é minutos. Então, recapitulando e fazendo a correção, a doença de Lyme pode ser transmitida em 48 horas após a fixação do carrapato, e questão de minutos, menor tempo, a doença de Powassan. E a doença de Powassan, ela evolui para quadros mais graves, levando a uma debilidade e a morte. Isso se não for diagnosticado a tempo para fazer uma tentativa de evitar o pior. Certo? Procure um médico mais próximo caso você encontre um bichinho desse no seu corpo. Não ache que é a coisa... e arranca e joga. Além de você perpetuar a presença do carrapato no ambiente, que não é o correto você retirar o carrapato do corpo do seu animal ou de você e jogar no ambiente, você deve fazer o que com os carrapatos? Num pote onde tem uma solução com inseticida, jogar esses carrapatos, fechar, identificar aonde é o local e fazer a notificação da autoridade de saúde da sua cidade e do seu estado, certo? Pois assim haverá um controle e monitoramento de doenças tão graves que podem ceifar a vida dos animais e dos humanos, certo? Deixe o coraçãozinho. Se você está com alguma curiosidade sobre as doenças que eu falei, sobre como fazer o trabalho da remoção dos carrapatos da sua propriedade, remoção dos carrapatos do corpo do seu animal, se você não sabe como retirar do seu corpo, o que fazer com a ferida causada pelo carrapato no seu corpo ou no corpo do seu animal, mande aí no balãozinho onde tem a interrogação, vou ter o prazer de responder. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Pessoal, já estamos quase 50 minutos e eu achando que eu ia levar só 40 minutos para apresentar tamanho informação importante à saúde pública. Vamos lá. O que fazer quando encontrar um carrapato preso ao seu corpo ou de seu animal? Vamos lá? Já entendeu que tem importância, né? Não é de qualquer jeito que remove os carrapatos do corpo do seu animal ou do seu corpo. Remova eles usando pinça. Essa pinça deve estar constantemente sendo lavada com álcool 70%. Coloque os carrapatos num vidro com tampa que deve ser identificado e dentro desse pote deverá haver uma solução de inseticida, seguindo a solução, as bulas e ao rótulo do produto indicado pelo médico veterinário e pelo farmacêutico. B. Faça a higiene do local, pois vai ficar uma ferida e não queremos que infeccione. Use sabão neutro, uma esponja, para não haver abrasão e laceração da ferida, facilitando a entrada mais fundo de bactérias, de fungos e havendo maior contaminação da ferida, certo? Outra coisa, caso haja sinal de alergia, procurar a orientação de um médico veterinário para o uso de um antialérgico tópico para ser passado no momento de fazer o curativo.
Entendido? Se você tiver dúvidas, antes de adotar qualquer medida sobre as feridas dos carrapatos, entre em contato com o médico, entre em contato com o médico veterinário, leve o animal para ser inspecionado pelo médico veterinário, vá ao médico, onde ele vai inspecionar, onde a enfermeira vai olhar a sua ferida, vai lhe fazer na sua frente a maneira correta de tratar a ferida, para não correr risco de haver doenças simples, como uma infecção de pele, ou mesmo as doenças graves que eu citei. Não trate uma infestação de carrapato como uma coisa comum. É grave. Procure a assistência sanitária do seu município, do seu estado, ou mesmo um consultório médico veterinário, uma unidade básica de saúde, um consultório médico. Não deixe ocorrer mal maior com a saúde de seus animais e de sua família. O que fazer, né, pessoal? Eu resumi aqui em um pouco mais de 50 minutos alguns parasitas que incomodam, infestam os animais, trazem desconforto aos animais, trazem problemas de saúde aos tutores e aos proprietários, trazem doenças às propriedades, deixam os recintos, as casas, o ambiente de convívio dos animais e ser humano em situação de perigo. Não deixemos esses animais se instalarem e fazerem a casa de seus animais de estimação, seus animais de produção, ou mesmo as áreas de vida livre na sua fazenda, na sua cidade, se instalar. Auxiliem as autoridades de saúde, aos profissionais de saúde, para que essas doenças sejam controladas e eliminadas, e esses parasitas não causem mal aos seus animais e à sua família. Ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma curiosidade? Quer assistir de novo? Esse material ficará salvo. Ele serve de base para você fazer suas pesquisas. Caso queira discutir sobre esses parasitas com o médico veterinário Renato Nunes Toniasso, ele estará disponível ao vivo na Rua do Rosário, número 677, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Encaminhe essa live para os amigos, deixe seus comentários e até uma próxima, até um próximo Tereré Converse. Agradeço a presença de quem pôde separar um pedacinho de seu domingo para ouvir sobre os malefícios dos parasitas dos animais aos tutores e proprietários. Espero ter ajudado a todos. Um grande abraço. Saúde em harmonia entre animais e seres humanos. Uma abordagem preventiva valendo mais do que uma urgência e uma emergência. Um abraço a todos.